Boa noite, mulheres. Estamos aqui com mais um tempo com você, mulher. E nós queremos hoje meditar um pouquinho e deixar uma mensagem com você, vencendo os gigantes. E o texto, e eu convido você a depois a ler esse texto maravilhoso da palavra de Deus, que é uma guerra que foi planejada, travada entre o povo de Deus, entre os israelitas e os filisteus. E foi uma guerra que foi ganha extraordinariamente quando vimos a mão de Deus sobre a vida de Davi. Mas eu vou ler só alguns versículos de 1 Samuel, o capítulo 17, versículo 32, diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrará das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Nós poderíamos falar muitas coisas sobre Davi e sobre esse momento de luta e de vitória. Tanto os filisteus estavam tão preparados para a guerra que eles tinham um gigante, um homem, conforme nós lemos a palavra, 4 metros de altura, muito bem preparado para a guerra. E os homens do povo de Israel também foram escolhidos, homens de guerra, homens de boa aparência. Saul, na época, rei de Israel, ele soube montar um exército para ganhar. Mas pensava que com a aparência de homens fortes, poderia ganhar. Mas quando Davi chega para levar um mantimento aos seus irmãos, Davi, um homem que estava com o pai, enquanto os seus irmãos, 3 deles foram escolhidos para a guerra, para enfrentar os filisteus. E o pai pede para que Davi vá levar um mantimento e traga notícias de seus irmãos. E quando Davi chega, ele vê aquela cena e ele procura Saul. E o que guerreasse e ganhasse a batalha com Golias, que era o gigante, ele também iria ser premiado, né? Ele casaria com a filha de Saul. Ele não pagaria imposto, ele teria uma vida com muitas regalias. Mas o importante que nos chama a atenção e aprendemos é que Davi, ele não olha para a premiação, mas ele se preocupa que estão fazendo afronta contra o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Quando o gigante se apresentava para a luta e desafiava o povo de Israel, afrontando o Deus vivo. Davi tinha uma vida com intimidade com Deus. E os versículos que nós lemos, ele tinha já defendido o seu rebanho
né, através de o urso, do leão que vieram para atingir, e ele teve a vitória, ele teve coragem, ele enfrentou aquelas feras. Ele não tinha sido preparado para enfrentar um exército, mas ele sabia dos inimigos que ele poderia enfrentar no dia a dia. O nosso mundo de hoje não é diferente. É travada várias guerras entre os países. Mas nós também vimos que nós, como cidadãos, como seres humanos, como pessoas, como filhos de Deus, do Deus vivo, nós enfrentamos muitos desafios. Nós vimos hoje o ser humano assalariado que não consegue pagar suas contas com o que ganha. Não deixa de ser uma guerra travada no seu dia a dia para que a sua sobrevivência, pela sua sobrevivência. Antigamente, era menos aparelhos eletrônicos e mais comida. Hoje nós vivemos algo que parece contrário. Hoje mais aparelhos eletrônicos e menos comida. Nós vimos uma preocupação do ser humano. Estão transformando isso numa batalha e o custo de vida vem ganhando, vencendo. E nesta batalha as doenças também vêm ganhando terreno. Milhões de pessoas estão morrendo, perdendo as suas vidas, porque a sua saúde está comprometida pelos gastos do consumismo. As necessidades materiais são também batalhas que temos que enfrentar no nosso dia a dia. O consumismo obriga as pessoas a comprar, a gastar, a se endividar. Quando ligamos a TV, ficamos assustados em ver o tanto de pessoas que ainda não temos, o tanto de coisas que as pessoas veem que ainda não têm em seus lares. É uma batalha travada. Parece que precisamos ter tudo o que nós vimos nas propagandas. Encontramos guerra no governo. Nos assusta ver o tanto de coisas que estão acontecendo. Partidos políticos, o nosso país, guerra. Encontramos guerra nos lares. O número é tão assustador que os tribunais já não estão dando conta de marcar audiências. São tantas as pessoas em contendas, em discussões, por motivos muitas vezes banais. As consequências de uma guerra são terríveis, porque ela é geradora de sofrimento, humilhação, morte e desespero. Destruição, angústia, fome, peste e miséria. São tantas coisas ruins que acontecem quando as pessoas estão em guerra. Mas nós podemos vencer os gigantes, como Davi disse. O Senhor me livrou das guerras, do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Davi, porém, disse: os filisteus, tu tens contra mim, tu vens contra mim com espada e com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, um jovem, um menino, com olhos fitos em Deus. E o gigante o desprezou, mas Davi o derrotou. Assim nós queremos que você medite. São tantas guerras. Cada um de nós tem algo para vencer. Mas o nosso Deus é o Deus de Davi. A arma principal é a palavra de Deus e a oração. Não importa o que você está para vencer, vá
em nome de Jesus. Quando tudo terminou, Saul queria saber filho de quem era Davi. E Davi respondeu: eu sou filho do teu servo Jessé, o belemita. Quando alguém perguntar para você como você venceu, filho de quem você é, você possa responder: o meu pai é Jeová, o meu pai é o Senhor dos céus e da terra, o meu pai é Deus e foi com ele que eu venci. Muitas batalhas ainda estão para serem travadas em nossa vida enquanto nós viver. Mas se nós for em nome do Deus vivo, em nome de Jesus, todas elas serão vencidas com certeza. E a arma para vencermos é a palavra de Deus, é crer no poder de Deus, é orar e é clamar para que cada dia que vivemos sejam dias de vitória para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Não tenha medo de enfrentar os gigantes desta vida, mas vá em nome do Deus vivo. Até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir.